Show de bola! Vamos para cima, vamos falar de Botafogo. Tem bastante coisa, né? Vamos começar por esses dois indicados pelo Martim Anselmi, Dita e Rotondi. Um é zagueiro e o outro é um ala. Tá bom, vamos lá. Vamos começar pela indicação do Anselmi pelo Willer Dita, 28 anos, zagueiro colombiano destro, atuando hoje no Cruz Azul. Ele tem 1,80 de altura, teria aquele perfil físico interessante, e é um defensor bastante agressivo, legal? É um jogador de imposição física e de boa recuperação de bola. Ele já passou por clubes como o Júnior Barranquilla, Desportes Tolima, News Old Boys e chegou ao Cruz Azul, mostrando certa trajetória em mercados de ligas competitivas, né, como Colômbia, Argentina e México. Não é um jogador de futebol europeu, mas é um jogador que já rodou internacionalmente aqui nas Américas. No recorte das estatísticas, quando eu fui olhar, esse zagueiro, Willer Dita, o colombiano, ele é um zagueiro que trabalha pelo lado direito do campo, que é justamente o que o Botafogo quer, com bom volume de duelos vencidos e uma participação ativa nas construções curtas de jogada, né? O que encaixa com o modelo de saída apoiada que o Anselmi tanto gosta. Ele não é um zagueiro de bola longa, diferente do Barbosa, por exemplo, né? Mas tem uma leitura defensiva suficiente para subir a linha, encurtar o espaço e segurar o time que joga adiantado, que é exatamente como vai jogar o time do Anselmi. Então, só aí que entra um ponto-chave, né? O Cruz Azul avalia o Dita hoje em 14 milhões de dólares. E o Botafogo não consegue nem trazer jogador de graça, quanto mais jogador que em reais custaria 75 milhões. É muito difícil, né? Dificilmente esse jogador virá para o Botafogo. Inclusive, vou dar uma informação que o canal do TF traz, esses jogadores dificilmente serão contratados porque o Botafogo também, além da falta de grana, além de transfer ban e tudo que está assombrando esse início de 2026 para o Botafogo, o elenco hoje conta com muitos estrangeiros. Em função disso, acaba ficando um pouco mais complicado. No caso do Roton, de 28 anos, ponta, ala esquerdo argentina, 1,88 m de altura, fui pesquisar também, jogador interessante, cara. Joga pela faixa esquerda do campo. Ali a gente já tem o Matheus Martins, né? A gente já tem o Montoro que cai pela esquerda também. Enfim, existem opções, mas de qualquer forma, com a saída do Jefinho, o Botafogo deveria realmente trazer um jogador para aquela faixa do campo, um jogador mais qualificado. É um jogador que ataca profundidade, ele faz amplitude em campo, entra por dentro para finalizar. E ainda tem um mercado avaliado em cerca de 4 milhões de euros. É outro cheque relevante que, nesse momento, eu não consigo ver o Botafogo realmente indo para cima desses caras. Quando a gente olha só para o campo, o Dito e o Rotondi parecem que fazem um encaixe perfeito nas carências do nosso elenco que o Botafogo mapeou junto com o Anselmi. Zagueiro pela direita, ala pela esquerda, né? Principalmente depois da saída do Jefinho. Mas para manter o modelo do jogo do Anselmi. Agora, a situação do transfer ban, que nasce lá da dívida do Almada, está complicando muito a nossa vida, né? E também tem um ponto crucial, que é o excesso de estrangeiros no elenco. O Botafogo não está conseguindo se livrar tanto dos jogadores assim. Fizeram uma temporada ruim em 2025, não se valorizaram. O mercado não está vindo aqui despejar propostas nos nossos estrangeiros. Com isso, o Botafogo também fica um pouco limitado para contratar jogadores de outras nacionalidades, beleza? Tem toda essa questão aí para vocês. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender um pouco aqui essa situação do André. Olha a informação que vem do empresário que levou ele para o Flamengo. André nunca esteve perto do Botafogo e tinha negociações encaminhadas com o Bahia antes de fechar com o Flamengo. Olha que loucura, cara. E todas as informações davam conta de que ele estava fechado com o Botafogo, o jogador queria vir e tudo mais. De fato, o jogador queria vir, tá? Inclusive, hoje, muito legal, o novo canal, né? Arena Alvinegra, o TF, Medina, a galera toda lá, o Gentili. O TF falou com bastante propriedade sobre os bastidores da negociação do André, falando que o jogador estava mostrando foto dele na infância, com camisa do Botafogo, estava super feliz para vir e tudo mais, né? Mas olha o que o empresário do cara está dizendo. Olha que rolo. Segundo o jornalista BD Casagrande, o goleiro André não esteve em nenhum momento próximo do Botafogo. Olha isso, cara.
Olha como é que são díspares as informações. E tinham negociações encaminhadas com o Bahia, antes de fechar o pré-contrato com o Flamengo. De acordo com o Vene, um dos representantes do André, que estava fechando com o Botafogo, mas esse empresário tem apenas uma pequena parte do goleiro, não é ele quem manda no goleiro. O principal representante do atleta é o empresário Giuliano Bertolucci, beleza? Esse é o nome da emoção. O Bertolucci estava aí acertando a ida do André para o Bahia. O Bertolucci não quer saber do Botafogo pintado de ouro. Por quê? Porque o Botafogo deve dinheiro ao Bertolucci. Meu amigo, esse que é o grande problema, né? Porém, o Flamengo entrou na jogada e acabou levando o André para lá. Agora o rubro-negro faz uma proposta de 8 milhões de reais ao Gil Vicente para conseguir uma liberação imediata. Mas o clube português não está muito disposto a aceitar, porque entende que seria difícil encontrar uma reposição imediata da mesma... nessa altura da temporada, no mesmo nível técnico do André e tudo mais. De acordo com o jornalista, o Flamengo segue na busca do goleiro Gabriel Brazão do Santos. A ideia é ele ter 3 goleiros de muita qualidade, né? O Flamengo está fazendo o que manda o figurino, né? Tudo que a gente viu em 2024 o Botafogo fazer, que é ter 3 jogadores de qualidade por posição, é tudo que o Flamengo está fazendo. Não à toa ganhou a Libertadores e o Brasileiro, e agora no gol, né, ao invés de apostar num jovem atleta para revenda futura, o Flamengo trabalha de uma forma diferente. Está pegando o André com 4 anos de Europa, está pegando o Brazão, que fecha o gol no Santos, e tem o Rossi, que foi herói lá no título da Libertadores. Bom, eu sei que não dá para a gente gastar todos os anos como o Flamengo gasta, mas também a gente tem que ter um mínimo de... força no mercado. E o Botafogo tem uma coisa que o Botafogo não tem hoje, é força no mercado. Tá complicado. Inclusive, tem uma informação importante sobre o Marçal para passar para vocês. O Marçal deu uma entrevista e diz que prefere atualmente jogar não mais como lateral, ele prefere jogar como zagueiro. Ele acabou dando algumas pistas sobre como vai jogar e como tem treinado o time do Martim Anselmi. Bem interessante, né, cara? Eu achei bem interessante essa situação aí do Marçal não se enxergar mais como lateral, talvez aí pela idade avançada, né? Olha o que disse o Marçal. Eu me sinto muito à vontade, prefiro jogar hoje nessa posição, como zagueiro. Ele que foi improvisar tantas vezes, né? Não que eu goste de jogar, não gosto de jogar na lateral, adoro jogar de lateral. Só que eu hoje gosto de fazer muito mais jogos como zagueiro. Lateral exige muito do jogador na parte física. E eu nem falo de quilometragem, porque são números parecidos, mas você tem estímulos de velocidade, você tem mais sprints para dar dentro de campo. Como lateral, isso me consome bastante. Eu me sinto muito confortável como zagueiro. Hoje é a posição que eu prefiro atuar. Cara, o bom e velho Marçal, né? Ele acabou dando algumas pistazinhas aí sobre o treino do Botafogo, mas não como a forma de jogo do Anselmo. A informação que a gente tem, por outras apurações, é que o Anselmo tem treinado o Botafogo com três zagueiros. Vai ser essa história mesmo, beleza? Olha aqui, ó, o Marçal diz o seguinte sobre isso. Ainda estamos no início, ele deu umas indicações, mas estamos em pré-temporada, fazendo muito trabalho físico com bola. Ele bota a bola para enganar a gente. Eu até ri aqui na entrevista e tal, e muito trabalho técnico para ele conhecer os jogadores tecnicamente. Isso para depois fazer, para depois começar a fazer de fato o que ele faz taticamente falando, né? Então nem os jogadores sabem exatamente pelo que está dizendo o Marçal, mas aqui eu acho que ele está meio que enrolando, sabe? Bom, com essa experiência que eu tive na França, isso me ajuda a me sentir à vontade nessa posição. Se for para o esquema do treinador, espero fazer muitos jogos. Cara, o Marçal claramente está cavando a oportunidade dele nesse três zagueiros, né? Você pode ter aí Marçal de líbero, talvez, Barbosa de líbero, Marçal de líbero, Barbosa e Bastos. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários como vocês armariam esse três zagueiros do Martim Anselmi. Interessante. São notícias muito interessantes que a gente tem hoje aqui para poder passar para vocês. Olha, tem uma coisa que eu preciso falar com vocês, que é a situação do Thiago Almada. Sei que muita gente ficou chateada com essa notícia da possível venda dele para o Palmeiras, mas tem o seguinte, a informação
é de que o clube espanhol exige 35 milhões de euros, o que eu não acho que é um valor impossível para o Palmeiras pagar. Resta saber se o Thiago Almada quer jogar no Brasil novamente. Eu acho uma furada total. Assim como eu achei uma furada total o Andreu ir para o Flamengo. Por quê? Porque ele vai para lá para ser banco de reservas. E aqui, claramente, ele seria o titular. Então, o Flamengo botou um caminhão de dinheiro na mesa, muito embora fala-se que a proposta que o Botafogo fez, teria feito, né, ao André não era uma proposta baixa, mas não era, parece que mais de 1 milhão que o Flamengo vai pagar lá para o André, né? Então fica complicado mesmo. É isso, hoje o Botafogo está reduzindo folha salarial e o Botafogo não tem dinheiro para poder competir com as principais forças nacionais. Perde goleiro para o Flamengo, perde volante para o Palmeiras, e pode ser que perca o Savarino, né, o seu camisa 10 para o rival. Não foi nada disso que o John Textor prometeu para o torcedor do Botafogo quando ele chegou na SAF Botafogo. Né? Ele prometeu um Botafogo forte, um Botafogo que dentro de campo seria um clube que competiria por todas as competições, e na prática o que nós temos visto é um Botafogo que, ele prometeu, obviamente, né, centro de treinamento, estabilidade financeira, né, dizia que tinha mais dinheiro que o Barcelona, aquela situação toda. E hoje, na prática, o que a gente vê é um clube muito mal administrado. Eu não consigo mais vir aqui e falar em profissionalismo na SAF do Botafogo. Dado tudo que nós estamos assistindo, eu pergunto a vocês, aonde que está o profissionalismo? E aqui eu vou dar uma informação que eu ainda não publiquei nas redes sociais, vou publicar jamais, mais tarde, melhor dizendo. Uma informação que eu estou segurando aqui para poder dar, inclusive, mas é aquela velha história, né? Eu entrei em contato com o Botafogo aí, pedi para eles, né, confirmarem aí para mim se é verdade, se não é verdade. São os futuros transfer bans do Botafogo, né? Como assim futuros transfer bans do Botafogo? Pois é, o Botafogo corre risco de 5 outros transfer bans. 5 outros transfer bans. Alguns deles você já sabe. Por exemplo, o Arthur. O Arthur a gente já sabe que o Arthur tem dívida, né? Com o Zenit e tal, tem dívida pelo Arthur, então o Arthur é um deles, beleza. A gente sabe também a situação do Montoro, foi revelado aí de ontem para hoje, o Vélez. Arthur e Vélez você já está sabendo. Cuiabano e Natan Fernandes não estão nem nessa minha lista. Não estão nem nessa minha lista, Cuiabano e Natan Fernandes, só que a gente sabe que tem dívida com o Grêmio. Tem dívida, aqui eu vou botar os que não estão na minha lista, tá? Cuiabano e Natan Fernandes. A gente sabe que tem dívida pelo John e pelo Jair. Tem 4 jogadores que o Botafogo deve dinheiro e que já os clubes vão acionar a FIFA. Mas aqui eu estou trazendo os jogadores que eu sei que vai dar transfer ban. Vai dar transfer ban. E são 5. Quer saber quais? Vamos lá. Montoro, Danilo, Arthur Cabral, Arthur e Santiago Rodrigues. Bicho, o cara não pagou ninguém. Tem 5 nessa mão. Não terminou de pagar ninguém, não pagou ninguém. Paga 2 parcelas e não paga mais. Vai lá comprar o teu carro financiado, paga 2 parcelas e para de pagar para ver o que vai acontecer. Puxa um aluguel aí, paga 2, não paga mais o dono do apartamento para tu ver o que não vai acontecer na tua vida. 5 nessa mão. Esses 5 vão dar transfer bom ao Botafogo se o Botafogo não resolver. Só que você ainda tem outros 4. Se você pegar isso aqui e eles acabarem evoluindo para a situação que esses aqui estão, são situações diferentes na maturação de chegar lá no transfer ban. Meu amigo, a gente está falando de 9 jogadores. 9 jogadores. É muita gente. Bom, você sabe, né? O Botafogo tem um endividamento de curto prazo aí de 700 milhões de reais. Então, é claro
que tem vários jogadores que estão em aberto, né? É uma pena de verdade que a coisa tenha chegado a esse ponto, é uma pena de verdade que a coisa tenha chegado a esse nível. A gente está vendo a vaca indo para o brejo. Já são 6 meses de promessas não cumpridas do John Textor. Ele começa a prometer resoluções que não se concretizam na prática em junho de 2025, quando ele sai do Lyon e conta a primeira mentira, né? Ou pelo menos desse marco temporal para frente, que é vou focar no Botafogo. E a gente não está vendo foco nenhum. Te faço uma pergunta: qual foi a última vez que o John Textor pisou no Botafogo? Mas não pisou para tirar foto, não, nem falar besteira na mídia. Eu digo pisar para resolver problema no Botafogo mesmo. Não resolve. Então, assim, tá chata essa situação. John Textor hoje é um cara que não tem mais credibilidade no mercado. Tá muito claro isso. O Botafogo, por exemplo, já perdeu jogador nessa janela por falta de garantia bancária. Os clubes cada vez mais cercam o Botafogo no sentido de que sem garantia bancária eu não negocio, porque os clubes não são idiotas, os clubes não são bobos. Quem é que vai negociar com um cara que está devendo 9 jogadores? Você acha que os empresários não se falam? Vocês acham que os empresários dos jogadores não estão conversando? É o Bertolucci que levou para o Flamengo. Tá maluco, vou meter um ativo meu, goleiro de nível Europa, na confusão do Botafogo, sabe nem se vai registrar jogador. Por outro lado, o Thiago Veras, lá no site da Tupi, trouxe a informação de que o Botafogo acredita muito que o Transferban não o impede de continuar contratando, que vai continuar ativo na janela e segue confiante na resolução do problema. Pois é, o Botafogo estava confiante na resolução de muitos problemas. Já fazem 6 meses que essa confiança não tem se traduzido em questões concretas, né? Então, assim, fica realmente muito complicado de vir aqui fazer uma pauta positiva, gostosa e alegre para vocês, porque o material de trabalho, que é a informação que se tem, é informação podre, muito ruim. Essa é a situação. Vamos ver se isso tudo não vai entrar em campo para atrapalhar o Botafogo. Por enquanto, só perdemos o Marlon Freitas, né? Que pelo menos a diretoria segure os jogadores, porque como a gente não deve conseguir contratar, se contratar não vai ser ninguém relevante que venha para mudar o Botafogo de patamar. Ah, o Vilauba, legal, mas não é ninguém que muda o Botafogo de patamar. Riquelme, legal, mas não é ninguém que muda o Botafogo de patamar. Ítalo, legal, mas não é ninguém que muda o Botafogo de patamar. Então, o time é esse aí, cara. Só que enfraquecido, porque tu vai perder Marlon Freitas, tu pode perder o Savarino e por aí vai. Fala galera, muito obrigado pela companhia. Já deixa aí aquele like para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Fica o meu convite para vocês que estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, tá bom? Toda vez que o canal lançar um vídeo, o YouTube vai avisar vocês que tá no ar, beleza? Fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, lá no espaço de comentário do canal, tá? Que a participação de vocês é muito importante aqui, também ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade. Mais uma vez sejam bem-vindos e muito obrigado a todos, tá bom? Vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente volta e joga aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço, valeu, fui.